Com alegria, aqui nos encontramos mais uma vez no nosso programa. Que bom ter você conosco. Se você ainda não compartilhou o nosso programa, compartilhe. Se você ainda não recebe no seu WhatsApp, tem um número que aparece aqui na tela. É só salvar esse número, salva na tua agenda e manda uma mensagem. Olha, eu quero receber o programa. E a gente vai enviar para você todos os dias a nossa programação, de modo que assim você não vai esquecer. É quando acorda, é na hora do almoço, é antes de dormir, não importa o horário que você vai ouvir. O importante é que todos os dias, você possa ter estes 5, 10 minutinhos, né, de se colocar na presença de Deus e aprender um pouquinho de Deus. Eu falo que é a nossa tarefa diária. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais eu buscar conhecer a Deus, mas eu vou desenvolver em mim esse amor por Deus e pelas coisas de Deus. O evangelho desta terça-feira, dia 2, é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até seus discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos, então, tendo essa continuidade da passagem de ontem que Jesus ele fica sabendo que João Batista foi morto, que ele vai tentar viver o seu luto, mas ali a realidade, as pessoas apresentam uma dor muito maior e ele se volta para a dor dos que estão vivos, deixa guardadinha a sua saudade e vai ali cuidar daquele povo, porque a vida continua, a vida precisa continuar. Porém, depois disso, o que ele faz? Ele vai orar. Ele sobe, ele despede as multidões, manda os discípulos atravessar o mar e vai orar. É tão bonito isso, porque o que nós conseguimos entender? Nós conseguimos enxergar essa realidade onde a oração cura, a oração nos restaura. É engraçado que é um momento que muitas pessoas têm de dificuldade de orar, de conversar com Deus, porque às vezes estão muito chateados, porque às vezes acreditavam que Deus poderia ter feito alguma coisa, que Deus poderia ter evitado, que Deus poderia ter ressuscitado, que Deus poderia ter... E não aconteceu. Então a pessoa ela fica num sofrimento muito grande, numa tristeza muito grande com Deus, e ela não consegue
rezar. Mas olha, se esforce. Se esforce. Jesus, ele sobe no monte para orar e ele ora até de madrugada, sozinho, né? Às vezes eu fico pensando, o que será que Jesus estava falando nessas orações? Né? Que profundidade teve essas orações? Né? Mas ali, diante dessa oração, é importante para nós também buscarmos na nossa vida. Eu sei que às vezes vem as distrações, e hoje nós temos inúmeras distrações, né? O celular, se ele for usado somente para as coisas, aí a gente vai ficar o dia inteiro. Mas este programa é um programa de oração. Este programa é um programa de você se abastecer, assim como tem inúmeros outros programas. Graças a Deus, a Igreja Católica tem sabido usar muito as redes sociais para evangelizar, para que você também possa fazer a sua oração pessoal. Padre, mas eu posso fazer minha oração pessoal com o programa? Pode, mas eu não tenho que fazer ali só com a Bíblia. Não, aqui é a palavra de Deus, é o estudo bíblico. Mas aí você pode também fazer a oração do Santo Terço, e tem terços gravados também na internet. Você pode fazer estudo bíblico e tantas outras coisas, né? E acima de tudo, eu falo que sempre não tem coisa melhor do que às vezes colocar um fundinho musical, sabe aquele fundo musical religioso, né? Você ali fazer a tua oração, né? Ouvindo aquela música que vai te conduzindo e você fazer aquela oração mais verdadeira, que é a oração que sai do coração. Oh, meu Jesus, te agradeço pelo meu dia, pela minha vida. Oh, meu Jesus, estou passando por tantas dores. Está tão difícil, né? Então Jesus, ele foi lá e foi fazer oração. E aí depois que ele faz a oração, né, eu falo que assim, ele já sai pronto para lutar. E a oração é essa função também dela. Nos comunicando com Deus, nós nos fortalecemos. Ah, mas vai na primeira oração sumir a dor? Não. A gente só fica forte. E a gente enfrenta a dor. A gente tolera a dor e continua ali, né, a nossa busca. E ali então o que acontece? Quando ele continua essa busca, ele vai até os discípulos que estavam, olha a situação, estavam precisando de Jesus novamente. Os discípulos estavam no meio do mar, estavam com ventos contrários, e aí a gente tem esse entendimento que os ventos contrários são os problemas que a vida vai colocando, né? Sempre contrário, o inimigo tentando tirar a nossa fé, tentando nos afastar de Jesus, nos afastar daquilo que Ele nos pede, porque o que Jesus pediu? Para eles irem para o outro lado. O inimigo falou, não, vocês não vão chegar no outro lado nunca. Jesus, ele vai andando sobre as águas, só que os discípulos pensam que ele é um fantasma. Eu gosto muito dessa leitura porque eu enxergo que muitas vezes durante as nossas tempestades da vida, a gente não consegue enxergar o dedo de Deus. Né? Que eles achavam que era um fantasma. Outros vão falar, nossa, é coincidência. Nossa, outros, olha que sorte. É Deus. É Deus agindo. É Deus ali se apresentando, né, na pessoa de alguém. Não é casualidade. Eles não reconheceram Jesus assim como nós muitas vezes não reconhecemos Jesus. E muitas vezes Jesus está passando aí pela tua vida, na pessoa de alguém. E ali então Pedro falou, se é Jesus, então manda-me que eu vá até o encontro. E Jesus, porém, disse, venha. Pedro foi, porque Pedro era um homem de fé, sim. Era um homem de fé, deixou tudo para seguir Jesus. Deixou a barca, deixou as redes. E ali então, Pedro começou a andar sobre as águas. Só que o que a palavra diz? Que quando ele sentiu o vento, e aí quando a gente vai estudar a Bíblia na língua verdadeira, é interessante que
A palavra mesma correta seria quando Pedro viu o vento, mas aí foi traduzido por sentiu, porque o vento a gente não vê. A gente não vê. Talvez se colocasse quando Pedro viu as ondas, né? Mas quando Pedro viu o vento, na verdade ele não consegue ver o vento, nós não enxergamos. Mas por que deveria ser quando Pedro viu o vento? Porque foi o momento que Pedro tira os olhos de Jesus para olhar para a tempestade. Se a gente tem um olhar mais nas nossas tempestades do que em Jesus, nós vamos afogar. Eu preciso, nas minhas tempestades, focar o olhar em Jesus. Na sua tempestade, foque o olhar em Jesus. E aí a gente lembra do outro ditado, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Se aquela onda era grande, ele tinha alguém que podia transformá-la em uma brisa suave. E foi o que aconteceu. Quando Pedro começou a afundar, o que ele disse? Senhor, salva-me. Né? Tá até bonitinho eu com esse gritando, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E ali, naquele momento, então, Jesus estende a mão, segura Pedro e coloca ele dentro do barco. Nós precisamos também ter essa humildade de saber gritar, Senhor, salva. Porque tem muita gente se afogando sem gritar. Tem muita gente se afogando sem clamar. E ali então, eles subiram na barca. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para Pedro? Homem fraco na fé, por que duvidaste? E talvez Jesus diga exatamente isso para você, para mim. Homem fraco na fé, por que duvidaste naquela situação? Por que não acreditaste que eu poderia te ajudar? Por que não? Homem fraco na fé. E aí depois todo mundo viu que ele era, né, o filho. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Não é um homem. Né? E a notícia se espalhava e as pessoas eram curadas, né? Então que a gente possa, através dessa palavra, pensar em todas as situações que não acreditamos em Jesus, que a nossa fé foi fraca. Para assim como Pedro teve, né, a fé fraca, mas depois ele consegue pedir, que a gente também possa ter essa ação. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Padre Júnior. Eu sou Luzia Chagas Vieira, moro em Lagarto, descobri um câncer de mama, não consegui me operar no Aracaju, aí um anjo me enviou para o Hospital de Barreto e passei 10 meses mais minha cunhada lá, fiz meu tratamento, minha cirurgia e graças a Deus, primeiramente Deus, segundo os médicos de Barreto, do Hospital do Amor, eu estou curado no nome de Jesus. Este é meu testemunho. Fica com Deus.